Olá pessoal, o Mundo FG está no ar e olha, o início da vacinação contra a Covid-19 no país é uma esperança para os brasileiros, mas está longe de alcançar todos que precisam. Até o momento, 20 de janeiro, o país tem 6 milhões de doses da Coronavac produzidas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan aqui do Brasil. A preocupação é que seriam necessárias 30 milhões de doses, pelo menos para a primeira fase dos grupos prioritários, já que cada pessoa precisa receber 2 doses da vacina. Em Goiás, metade das 183 mil doses de Coronavac foram distribuídas entre as cidades do estado. A outra metade fica reservada para a aplicação da segunda dose. Nessa fase inicial, são imunizados trabalhadores da saúde que estão na linha de frente contra a Covid, idosos e pessoas com deficiência que vivem em abrigos, além de indígenas que moram em aldeias. A capital recebeu um pouco mais de 30 mil doses e começou a vacinação na última terça-feira. O frasco vazio que o secretário municipal de saúde tem nas mãos mostra que as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas na capital de Goiás. Recebendo as vacinas ontem, hoje cedo, a equipe muito empenhada e muito dedicada acelerou essa capacitação, o que propiciou já o início da vacinação. A nossa intenção é aplicar essas doses o mais rápido possível, aguardando que cheguem novas doses para poder imunizar cada vez mais a população. Aqui no Lar São Vicente de Paulo, em Goiânia, 49 idosos receberam a primeira dose da vacina. Além deles, os profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid-19 também estão sendo imunizados. Foi um ano de 2020 muito difícil, os idosos não receberam os familiares, não receberam a comunidade. Passamos o Natal somente com uma festa restrita a eles sentiram muito. E virar o ano e ter a graça de receber essa vacina para nós trouxe muita alegria e esperança, de que agora em diante a gente pode ter dias melhores. Nesta etapa, a Secretaria de Saúde levará a vacina até os grupos prioritários. A expectativa é que as primeiras 30 mil doses sejam aplicadas em até 3 semanas. Até hoje, dia 20 de janeiro, 1.758 pessoas foram vacinadas em Goiânia. A Aparecida de Goiânia começou a vacinação na quarta-feira. A primeira vacinada foi a técnica de enfermagem Francisca Silva, de 48 anos. A Aparecida recebeu 7.200 doses. O prefeito da cidade e o governador de Goiás destacam que, mesmo com o início da vacinação, as medidas de prevenção não devem ser esquecidas. Agora começou a vacinação, as pessoas não estão imunizadas, até aquelas que foram vacinadas hoje, vai demorar um tempo ainda para essa vacina ter uma eficácia. Então é importante manter as guardas levantadas. Se nós temos a vacina, que já é uma realidade para nós, por que não termos a ajuda da população agora para que realmente ela entenda que nós não podemos fazer mais do que nós estamos fazendo? Nós dependemos do cidadão se conscientizar que ele precisa de fazer a sua parte. É momento de nós estarmos aliados com um objetivo único. Vamos diminuir o fluxo de pessoas, com isso dando tempo para a vacina chegar e com isso salvando vida. Já pensou você perdendo parentes às vésperas de uma vacinação? Olha, e falando aí em prevenção, a plataforma Covid Goiás, feita pela UFG, reúne dados desde o início da pandemia e com modelos matemáticos consegue fazer estimativas para os próximos meses, observando a tendência atual dos números. Vamos dar uma olhada aí na situação do ano passado. As partes verdes dos mapas mostram cidades que não registraram casos da Covid. Em setembro, todo o mapa de Goiás já estava vermelho, como você pode ver aí, ou seja, o estado inteiro já tinha casos da doença. Quanto mais escuro o tom do vermelho, mais diagnósticos de Covid. Os pesquisadores da UFG estimam que se a curva continuar crescendo no ritmo que está, em março podemos chegar na mesma altura do pico de agosto de 2020, a época mais crítica da pandemia até então. Vamos ver a explicação do pesquisador da UFG com base em dados do dia 18 de janeiro. Em termos nacionais, nós já estamos atingindo picos muito próximos de óbitos e de casos aos piores, os nossos piores momentos em julho e agosto. E o que acontece em Goiás é seguir essa tendência. Não vai acontecer já em janeiro, provavelmente não em fevereiro, a gente não vai atingir o mesmo pico
de óbitos, né? Nós chegamos a ter, por exemplo, momentos aqui de 60, 80 óbitos por dia, nos piores momentos da pandemia. Eu não acredito que isso vai acontecer ainda em fevereiro, mas muito provavelmente a gente vai encontrar o mês de março, abril e maio com curvas tão crescentes, né, que registram, né, essa elevação no número de casos, como nos meses de julho e agosto. Então, boa parte da população só vai conseguir se vacinar no segundo semestre, provavelmente, né? Então, no início do segundo semestre. Então, a gente não devemos deixar essa curva crescer tanto como foi no primeiro semestre de 2020. Mundo FG vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. Com o colapso do sistema de saúde de Manaus, Goiás vem recebendo pacientes transferidos da capital do Amazonas. Até quarta-feira, o Hospital das Clínicas da UFG tinha recebido 19 desses pacientes, 9 deles na UTI em estado grave. É um esforço conjunto que mostra a nossa capacidade de unir rapidamente forças tanto científicas, estruturais e técnicas, quanto forças políticas para reagir rápido e dar assistência à União Brasileira, à Federação Brasileira. Aparecida de Goiânia também recebeu pacientes do Amazonas. Até dia 20, eram 14 pacientes internados no Hospital Municipal, 9 na UTI e 5 na enfermaria. Pesquisadores da UFG analisam fezes e urina de pacientes com Covid-19 atendidos no Hospital das Clínicas para checar se o vírus que causa a doença está presente nessas secreções. Então, a gente começou a coletar amostras seriadas desses pacientes, amostras de sangue, o suave nasofaringiano, saliva, urina e fezes, e para acompanhar, então, né, a presença do vírus. E aí a gente conseguiu, então, acompanhar até o momento, recrutar, né, 300 pacientes internados, e nesses pacientes a gente conseguiu coletar amostras por até 2 semanas, que foi o período que a maioria ficou internada, né? E aí alguns desses pacientes a gente ainda está conseguindo acompanhar após a alta. O que se sabe hoje é que o receptor para o vírus está presente em diferentes órgãos, né, do nosso corpo. E com isso, então, o vírus consegue se disseminar, se espalhar, né, pelo corpo e consegue infectar diferentes órgãos. E daí, então, ele pode ser excretado, né, ou seja, liberado em diferentes secreções do nosso organismo. A pesquisa ainda não foi publicada, mas a professora adiantou para a gente alguns resultados que chamam a atenção. Então, o que a gente pode dizer é que a gente teve um percentual considerável de positividade para o vírus em amostras de fezes, né? Tivemos percentuais menores em amostras de urina e amostras de soro, né? Isso indicaria viremia, ou seja, a presença do vírus na corrente sanguínea, né? Naquele momento da coleta da amostra. Podemos dizer que também houve um percentual de óbito em torno de 3% desses pacientes, infelizmente. Alguns pacientes eram gestantes, né? Cerca de 30% dos pacientes a gente pode considerar que tiveram um curso grave, né, da infecção, em torno de 20% moderado, em torno de 16% leve, e a média da idade desses pacientes foi de 46 anos. Penso que tudo que a gente conseguir conhecer, né, desse vírus em diferentes populações, do curso clínico da infecção, a gente consegue, esses dados, né, poderão depois ser revertidos em informações importantes para o acompanhamento dos pacientes, medidas de contenção mesmo, né, da doença, e se reverterão sim para o sistema de saúde pública, pois se você consegue, fornecer mais informações, né? Por quanto tempo o indivíduo está excretando o vírus, enfim, por quais secreções, né? Como que e será que isso tem a ver
com as características clínicas desses pacientes, a gente está ainda tentando observar isso, eu acho que sim, né, esses dados serão publicados, serão divulgados, e isso poderá sim auxiliar, né, no manejo clínico dos pacientes, na conduta, né, em geral. Né. A presença do vírus nas fezes, na urina, podem vir a ser um meio de transmissão? Então, a gente detecta o RNA do vírus, né, por métodos moleculares. A gente tem que ter cautela em falar sobre isso, porque para a gente afirmar que aquele vírus ali ele é infeccioso, a gente teria que inocular o vírus em um sistema de cultura de células e avaliar a replicação viral in vitro, né, a partir dessas outras amostras, para dizer que esses vírus são infecciosos em todos esses pacientes, né? Mas acredita-se que sim. Né? Tanto é que um dos cuidados que se deve ter é o isolamento domiciliar, recomenda-se que a pessoa, porque sabe-se, né, que as pessoas infectadas podem ter o vírus presente nas fezes. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, visitou a UFG e discutiu projetos de parceria entre a prefeitura e a universidade. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, visitou a UFG acompanhado de sua equipe de secretários e assessores no início da manhã desta última terça, 19 de janeiro. Nós temos na Prefeitura de Goiânia a intenção de crescimento, desenvolvimento, contando sempre com o apoio de instituições como a UFG. Além dos representantes da nova gestão municipal, estavam presentes em reunião no prédio da reitoria o reitor da universidade, a vice-reitora e pró-reitores de pesquisa, inovação, extensão e cultura. Bom, nos últimos anos a UFG se aproximou muito do município de Goiânia, melhor dizendo, da prefeitura de Goiânia. Em quase todas as secretarias existem projetos de cooperação da UFG com a prefeitura. Na nossa área, por exemplo, na CEINFRA, na área de infraestrutura, nós podemos ter controle de materiais, projetos, acompanhamento de obras, fiscalização, implantação de plataformas digitais. E nesse sentido, né, nós temos assim, um conjunto, uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas de parceria. As equipes conversaram sobre os projetos em desenvolvimento entre a UFG e a Prefeitura de Goiânia. Os trabalhos em questão incluem as áreas da saúde, educação, ciência, mobilidade e transporte. Com impactos evidentes na melhoria da qualidade de vida da população, na melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura, nos espaços também para que os estudantes da UFG tenham uma formação ligada com o dia a dia da cidade. Projetos futuros também foram discutidos, como a construção de um novo plano diretor e uma ciclovia que liga o campus Colemar, no setor universitário, ao campus Samambaia, na região norte da cidade. E nós já iniciamos uma conversa de uma construção de um prédio tecnológico que possa trazer a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia do município de Goiânia para o campus da UFG. Isso já é um passo importante, uma vez que nós pretendemos criar da nossa cidade o Smart City, como também tornar a nossa cidade uma cidade muito bem tecnológica e começando pelos setores, pelos bairros periféricos. Ao fim da reunião, o prefeito conheceu o Parque Tecnológico da UFG. O Parque Tecnológico Samambaia é um complexo organizacional de caráter científico e tecnológico mantido pela UFG. O objetivo desse espaço é fortalecer a cultura empreendedora, o avanço científico e a inovação. Nós vamos para um intervalo bem rápido e já voltamos. Desde o início da suspensão das aulas presenciais, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, o CEPAI, vem distribuindo alimentos aos estudantes. Ficamos preocupados com a segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes, assim também como os alimentos que tínhamos em estoque. Portanto, a partir do momento que o FNDE autorizou a distribuição de alimentos com o recurso da alimentação escolar, iniciamos o planejamento. A primeira distribuição de alimentos foi realizada no mês de junho e desde o início do ensino remoto emergencial temos feito distribuições mensais aos nossos estudantes. São atendidos todos os estudantes cadastrados, portanto não há critério de seleção. O cadastro ele é realizado
para planejamento das quantidades a serem adquiridas e assim evitarmos desperdício de alimentos. No início, o cadastro foi realizado por meio de um formulário eletrônico, mas desde o mês de julho temos feito o cadastro por meio de telefone e também por e-mail. Até o presente momento foram distribuídos mais de 1.700 kits de alimentos, totalizando cerca de 29 toneladas de alimentos. O CIAR, Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG, está com uma vaga aberta para o cargo de assistente de ambiente virtual de aprendizagem. As inscrições terminam hoje, quinta-feira. Para se candidatar a essa vaga, é necessário ter a formação nas áreas de informática, sistemas da informação, ciências da computação ou áreas afins. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de janeiro no endereço eadmin.ciar.ufg. A principal função de quem for ocupar esse cargo é dar suporte aos usuários do ambiente Moodle da UFG. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no nosso site ciar.ufg.br. O Centro de Línguas da UFG está com inscrições abertas para você aprender uma nova língua e saber mais sobre diferentes culturas. Os professores do Centro de Línguas são, na sua maioria, alunos dos cursos de letras da faculdade, que por meio da supervisão dos professores da faculdade são continuamente acompanhados e obtêm excelência em sua formação, tanto em aspectos linguísticos como em aspectos metodológicos. Para funcionar durante o segundo semestre de 2020, o CL teve que migrar todas as suas turmas para o ensino remoto e se adaptar a esse novo modelo de ensino. Dos quase 3.500 alunos, aproximadamente 600 trancaram ou desistiram de seus cursos. Um número alto, porém abaixo daquilo que esperávamos. Assim como nos cursos de graduação da UFG, nossos professores e alunos enfrentaram as dificuldades, se capacitaram com novas estratégias de ensino e aprendizagem e juntos puderam avançar e conquistar parte de seus objetivos. Para 2021, continuaremos com as mesmas medidas tomadas em 2020, utilizando o ensino remoto. As aulas serão mantidas nos mesmos horários que anteriormente no modo presencial, apenas com o tempo de aula um pouco reduzido para evitarmos a fadiga e termos um melhor aproveitamento nos cursos. As inscrições do CL começam no dia 1º de fevereiro e se estendem até o início do mês de março, respeitando as divisões no calendário de matrículas divulgados pelo projeto. As línguas oferecidas são alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. E os valores são de 3 categorias: R$ 485 para a comunidade geral, R$ 390 para a comunidade universitária, que inclui alunos e funcionários, e R$ 245 para alunos da Faculdade de Letras. Vale lembrar que não há mensalidade no CL da UFG, mas uma taxa única paga no ato da matrícula. Mais informações você encontra em cl.letras.ufg.br. Imagine quanta gente já passou pela Universidade Federal de Goiás ao longo dos anos. A turma de Medicina de 1980 mantém contato até hoje. Eles vão lançar até um livro no próximo sábado pelo YouTube com biografias dos integrantes da turma. Sim, nós somos 109 que formaram juntos, 109 formandos, e desses nós conseguimos 84 biografias. Então foi um grande desafio, porque assim, no início, alguns colegas de imediato se engajaram no projeto, mas outros nós tivemos que ligar, insistir, realmente assim, fazer uma mobilização para conseguir esse número. Nem nós, no início, esperávamos que a gente fosse conseguir 84 biografias. E nós também, esse livro tem biografias de colegas que já nos deixaram precocemente, mas que a família fez a biografia ou que outro colega muito próximo fez a biografia e a família autorizou a publicação. Para viabilizar o livro, nós já fizemos, assim, todos os colegas compraram os exemplares antecipadamente.
e nós tivemos alguns patrocínios, 4 patrocinadores, mas os colegas, cada colega comprou 5 ou 10 livros, múltiplos de 5, e para poder viabilizar a edição do livro. Então, esses livros vão ser entregues para os colegas já só, eles não vão poder ser adquiridos. E também nós fizemos uma reserva que nós vamos levar para a universidade, para a faculdade de medicina, para todos os professores homenageados. Também o livro será distribuído entre eles. Que a gente vem tendo um movimento da própria UFG, que é o Sempre UFG, né, uma plataforma para tentar reunir esses alunos, esses egressos, saber o que eles estão fazendo, qual que é a história deles depois que saíram da universidade, né? Qual que é a importância da UFG para vocês que fazem parte do livro? A importância é enorme. A UFG foi a nossa casa, né? A nossa casa. Então, a gente faz no livro uma homenagem à Universidade Federal de Goiás e à Faculdade de Medicina, por ter sido a nossa casa durante a nossa formação, e foi ela que nos deu base para tudo que nós conseguimos conquistar, né, nesses anos todos, e que estão relatados nessas biografias de 84 colegas. Biografias de pessoas assim, que se dedicaram a sua vida à medicina, ao cuidado do próximo, e assim, toda a nossa formação nós devemos ao UFG. E a gente quer, com essas biografias, devolver um pouco da admiração que nós temos pela nossa casa de formação, que é a Universidade Federal, a Faculdade de Medicina. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se cuide e até a próxima.